Depois de ter muito estudado vários caracteres, 7 para ser mais preciso, das características das ervilhas, e Mendel encontrar em todas essas ervilhas, em todos esses caracteres, sempre a relação de dominância e recessividade, Mendel começa a analisar duas coisas ao mesmo tempo, duas características por vez, iniciando então simultaneamente o estudo de dois caracteres. A esse estudo de dois caracteres ele passou a chamar de dihibridismo ou segunda lei de Mendel, que é quando a gente passa a analisar duas características por vez. Então, nesse caso, chamado também de lei da segregação independente. Então, isso funciona quando? Primeiro, quando a gente analisa dois caracteres ao mesmo tempo, e esses dois caracteres, eles devem estar em pares de cromossomos diferentes. Por exemplo, característica A, o Azão e o Azinho, num par de cromossomos, característica B, o Bzão e o Bzinho, no outro par de cromossomos. Isso permite que na hora de formar os gametas, o A possa ir com o Bzão, o Azinho possa ir com o Bzinho, o Azinho também possa ir com o Bzão. Ou seja, na hora de formar gametas não haja necessidade do Azão ir com o Bzão, ele pode ir com o Bzinho. Isso é segregação independente, significa que podemos combinar e misturar do jeito que quiser, que sempre vai dar um resultado nas mesmas proporções, ou seja, a chance de formar gametas sempre vai ser igual. Então isso aconteceu quando Mendel começou a fazer os primeiros cruzamentos analisando dois critérios ao mesmo tempo. Nesse caso, em especial, a chance de obter gametas para esse tipo de estudo, ela prevê que a chance da gente ter gametas de um indivíduo assim é sempre igual na proporção de 1 para 1 para 1 para 1. O que significa? A gente teria a chance de ter um gameta aqui que ia ser o Azão e o Bzão, outra chance que ia ser o Azão com o Bzinho, outra chance que seria o Azinho com o Bzão e a outra chance seria o Azinho com o Bzinho. Isso aqui é o que o Mendel propõe e entende que pode acontecer nessa situação, ou seja, os genes eles segregam e se separam de forma independente. E aí lembrem que para formar os gametas sempre é necessário que a gente tenha um dos dois de cada par. Então um dos dois do par A e um dos dois do par B. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que a probabilidade da formação desses gametas é igual, que é 25% para cada um, ou uma probabilidade de 1 para 1 para 1 para 1. A gente sabe que, na verdade, essa possibilidade existe, mas a gente sabe também que existem possibilidades de alguns gametas serem formados mais vezes do que outros. E isso é uma coisa que fugia ao conhecimento de Mendel da época. Então, quando Mendel analisou isso aí, ele ainda analisou dois caracteres ao mesmo tempo em ervilhas. Então ele percebeu que nas ervilhas, o caráter cor das ervilhas podia ser amarela, dominante, ou verde, recessivo. Assim como o caráter textura da ervilha podia ser a forma que ela tem, né? Lisa, dominante, rugosa, recessiva. Então ele começou a fazer os testes e analisar duas características simultâneas nas ervilhas cada vez que ele fazia um cruzamento. Então como é que ele fez isso? Do mesmo jeito que ele fez na primeira lei de Mendel. Ele analisou, primeiro, cruzamento de plantas totalmente dominantes, que significa plantas que eram amarelas e lisas, que fossem puras, que nunca tivessem se misturado com ninguém. Cruzando com plantas que eram totalmente recessivas, aonde a gente tinha então plantas verdes e rugosas, também puras, que nunca tivessem se misturado, né, se hibridizado com ninguém. Entre aspas, não contaminou outras características. Sendo assim, a gente tinha o primeiro cruzamento da geração parental dele era feito de plantas que eram amarelas e lisas, que geravam gametas então Azão e Bzão. Essas plantas amarelas e lisas então tinham características exclusivamente dominantes, cruzadas com plantas que tinham características exclusivamente recessivas, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, ou seja, verdes e rugosas. Isso resultaria numa F1. Essas plantas verdes e rugosas geram gametas, então, exclusivamente do tipo Azinho e Bzinho. Então, o cruzamento era amarela e lisa pura com verde e rugosa puro. Quando a gente acha esses gametas aqui, só tem a capacidade de gerar um tipo de gameta, que são o Azão e Bzão, em todas as vezes. E, nesse caso aqui, também só tem chance de gerar um tipo de gameta, que são os gametas Azinho e Bzinho, em todas as vezes. Então, o cruzamento é feito com todos os gametas da planta dominante com todos os gametas da planta recessiva. Cruzando em todas essas hipóteses, a gente vai ver que tem um Azão de um Azinho do outro. Azão, Azinho. Mas também tem o Bzão de um, Bzinho do outro. Bzão, Bzinho. Em todas as 16 hipóteses. Então, a F1 que ele encontrou cruzando plantas puras para dois caracteres
foram 100% na F1 de plantas amarelas e lisas. Repetindo exatamente o mesmo tipo de procedimento que ele tinha realizado no monobiodismo, ele pega plantas da F1 e cruza entre si. Então ele pegou essas plantas amarelas e lisas com genótipo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho e cruzou entre elas, fazendo uma F2. Então o cruzamento é F1 com F1 para gerar uma F2, que na prática é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho com Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Então agora, para lembrar, como é que a gente acha os gametas de um indivíduo que é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho? Tem que cruzar todos os A com todos os B. Então, Azão com Bzão dá um gameta, tá aqui. Azão com Bzinho dá outro gameta, tá aqui. Azinho com Bzão dá um terceiro gameta, tá aqui. E Azinho com Bzinho dá um quarto gameta, está ali. Então, os 4 gametas estão aqui. Azinho, Azão, Bzinho, ou melhor, Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. Como o segundo indivíduo ele tem genótipo exatamente igual, ele acaba encontrando aqui exatamente os mesmos gametas. Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. Então, ele começa a fazer os cruzamentos, as hipóteses, que é Azão com Azão, Bzão com Bzão, dá o primeiro. Azão com Azão, Bzão com Bzinho, dá o segundo. Azão com Azinho, Bzão e Bzão, o terceiro. Azão com Azinho, Bzão, Bzinho, dá o quarto. Ou seja, ele acaba fazendo todo esse cruzamento aqui, e quando ele faz o cruzamento, ele na verdade está ampliando aquele quadrado pequeno que a gente já tinha visto lá na primeira lei de Mendel, que é o seguinte: se a gente faz um cruzamento apenas de indivíduos assim, Azão, Azinho com Azão, Azinho, a gente vai ver que o cruzamento vai resultar em mais ou menos isso aqui, ó. Primeiro, um Azão, um Azinho, um Azão, um Azinho. Na primeira diagonal, a gente vai encontrar os indivíduos que são totalmente heterozigóticos, que seria aqui, o Azão, o Azinho, o Azão, o Azinho. Então, nessa diagonal estão os heterozigóticos, mas a gente tem que cruzar 2 héteros, ou, nesse caso, 2 híbridos. Se vocês olharem na tabela grandona, hétero, 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 hétero na primeira diagonal. Ou seja, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. E não tem nenhum outro lugar isso. Quando acontece isso, então a primeira diagonal mantém os heterozigóticos. E em segundo lugar, aqui nós vamos ter Azão, Azão, Azinho, Azinho. Na segunda diagonal estão os homozigóticos. Aqui também, só que agora o quadrado é maior. Só que aqui nós vamos ter o Azão, Azão, Bzão, Bzão, que é o puro dominante. Aqui nós temos o Azão, Azão, Bzinho, Bzinho, que é meio dominante, meio recessivo, mas homozigoto. Aqui, de novo, meio dominante, meio recessivo, mas homozigoto, que é o Azinho, Azinho, Bzão, Bzão. E bem no cantinho, o Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, que é o totalmente recessivo, que nem aqui. Então, a grande diferença é que nesse quadrinho aqui, a gente não tem os outros, não tem outras hipóteses. Nesse caso aqui tem, que são esses outros todos que estão em azul, que são aqueles que representam todos aqueles que têm alguma mistura. Então, nesse caso aqui, dominantes homozigóticos para o azão, mas heterozigóticos misturados para o B. Então, vai estar tudo misturado. Quando ele fez, então, essa F2, que foi esse cruzamento, ele começa a fazer contagem depois de quais são os fenótipos que ele encontra. Como nesse caso ele tem gametas de todos os tipos, ele começa a contagem. Então, primeiro, quem tem azão tem que ser amarelo, quem tem Bzão tem que ser lisa. Então ele começa azão, Bzão, amarelo e lisa, azão, Bzão, amarelo e lisa, azão, Bzão, amarelo e lisa, azão, Bzão, amarelo e lisa. Ou seja, só nessa primeira coluna ele tinha, de todos os 16 que foram formados aqui, ele tinha 1, 2, 3, 4 indivíduos que eram amarelos e lisos. Aí, na segunda coluna, ele tinha mais amarelo e liso, amarelo e Bzinho, Bzinho, rugoso. Então, mais uma amarela e lisa e a primeira amarela e rugosa. Aí, continuando, amarelo e lisa, mais uma, amarela e rugosa, mais uma. Então, na primeira coluna eram só amarelas e lisas, agora na segunda coluna já aparecem algumas amarelas e rugosas. Na terceira coluna, azão e Bzão, mais uma amarela e lisa, azão e Bzão, mais uma amarela e lisa, azinho com Bzão. Quem tem azinho, azinho é verde, então surge a primeira semente que era verde e Bzão lisa. Aí, embaixo, de novo, azinho e Bzão, de novo, verde e lisa. Última coluna, azão e Bzão, amarela e lisa.
Azão e Bzinho. Quem tem azão é amarelo, quem tem Bzinho só é rugosa. Então, mais uma amarela e rugosa. Depois, verde e lisa, no terceiro quadrinho aqui da última coluna. E por último, bem aqui embaixo, a única que é verde e rugosa. Aí, contando isso, o que nós encontramos? Uma proporção fenotípica super famosa, que é aquela boa e velha proporção de 9 para 3, para 3, para 1. Essa proporção famosa aqui, ela aparece no dihibridismo, quando a gente faz esse cruzamento entre indivíduos heterozigotos para as duas características, também chamados de indivíduos dihíbridos. Esses indivíduos dihíbridos são híbridos, então, para a primeira e para a segunda, não possuem genes ligados no mesmo cromossomo e vão ter 9 indivíduos que são amarelos e lisos, exatamente com o mesmo fenótipo, mas não necessariamente enótipo, dos seus pais. Então, nesse caso aqui, essa proporção são 9 dos 16 que são amarelos e lisos, 3 dos 16 que vão ser amarelos e rugosos, 3 dos 16 que estão aqui, que são verdes e lisos, e apenas um para 16, que é o verde rugoso. Então, isso equivale para cada vez que a gente tiver pares de cromossomos com características de genes diferentes, tipo o A aqui e o B aqui, se tiver um C no outro par, tiver um D no outro par. Isso são indivíduos com segregação independente, sem ligar nenhum gene no outro. Se tiver o A e o B no mesmo par de cromossomos, aí entra na terceira lei da genética, também chamada de lei de Morgan, ou linkage, ou ligação gênica. Se não for, tu pode ter dihibridismo, que é misturar duas características ao mesmo tempo, trihibridismo, tetrahibridismo, tanto faz. Tantas quantas forem as características, desde que a gente tenha caracteres em pares diferentes de cromossomos, genes não ligados. Funciona sempre do mesmo jeito, dá sempre certinho.